limite e continuidade de funções de várias variáveis. Precisamos de algumas noções preliminares. Vamos considerar a análise da distância entre dois pontos no plano. Consideremos então sistemas de eixos cartesianos x, y e suponha dois pontos P de coordenadas x0, y0 e Q de coordenadas x1, y1. A gente quer obter uma expressão que dê a distância entre esses pontos P e Q. Aqui vamos denotar essa distância pelo símbolo D de PQ. Como a gente sabe da geometria analítica, essa distância é dada por essa fórmula, que é obtida pegando o quadrado das diferenças das coordenadas do ponto P e Q. Nesse caso, x1 menos x0 ao quadrado, mais y1 menos y0 ao quadrado. Geometricamente, essa fórmula ela é uma aplicação imediata da relação de Pitágoras, que vale para um triângulo retângulo. Por exemplo, se o ponto P tem coordenadas x0 e y0, a gente sabe que, projetando o ponto P no eixo x, você tira uma perpendicular do ponto P até o eixo x. Então você obtém um ponto no eixo x cuja distância à origem é x0. Então a gente tem essa distância igual a x0. Projetando o ponto P no eixo y, a gente obtém um outro ponto cuja distância à origem é y0. Analogamente, o ponto Q, tendo coordenadas x1 e y1, nos dá, ao projetá-lo no eixo x, um ponto cuja distância à origem, nesse caso aqui agora é x1, e um outro ponto, projetando o ponto Q no eixo y, cuja distância à origem é y1. Então, a distância entre o ponto P e Q corresponde ao valor desse segmento aqui. Só que você percebe que a gente tem formado um triângulo retângulo aqui, nessa figura. Onde esse lado aqui tem, por medida, a diferença de x1 por x0. Ou seja, esse lado teria valor x1 menos x0. Já esse outro lado aqui, o valor dele é y1 menos y0. Então, y1 é isso tudo, menos y0, e daria o valor desse outro lado desse triângulo retângulo representado na figura. Então, a gente tem um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é PQ, e cujos catetos tem comprimento x1 menos x0, y1 menos y0. Então a gente sabe que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, usando Pitágoras, d de PQ ao quadrado, é x1 menos x0 ao quadrado, mais y1 menos y0 ao quadrado, que tirando a raiz quadrada, me dá essa expressão que está aqui. Aqui a gente pega o valor positivo, ou seja, a gente está pegando a raiz positiva. Por quê? Porque a distância é uma quantidade positiva. Então, essa expressão aqui resulta nessa.
Vamos considerar agora a análise da distância entre dois pontos no espaço. Aqui vamos considerar o sistema de eixos x, y, z, que é adequado para representar o espaço, e os pontos P e Q, supondo aqui P de coordenadas x0, y0, z0, e o ponto Q, coordenadas x1, y1, z1. Então a gente quer obter essa distância, também denotada por d de PQ. Aqui, essa distância é definida como sendo o quadrado da diferença das coordenadas dos pontos Q e P, ou seja, x1 menos x0 ao quadrado mais y1 menos y0 ao quadrado mais z1 menos z0 ao quadrado, que é uma generalização dessa fórmula que valia para o plano. Então a gente tem aqui as duas expressões básicas que descrevem, que nos dá a distância entre dois pontos, aqui no espaço, aqui no plano. Vamos considerar agora o disco aberto em R2. Disco sempre vai se referir ao R2. Aqui, o disco aberto, centrado em x0, y0 e raio delta, denotado por esse símbolo aqui, é definido como conjunto dos pontos do plano, ou seja, conjunto dos pontos x, y em R2, tal que a distância de xy a x0, y0 é menor do que delta. Esta condição pode ser colocada na forma x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado, raiz, isso aqui tudo menor do que delta, que é equivalente a x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado menor do que delta 2. Então esta é a condição que analiticamente define o disco aberto centrado em x0, y0 e raio delta. Podemos trabalhar com essa na equação ou essa aqui, que é equivalente. Geometricamente, o disco aberto centrado em x0, y0 e raio delta corresponde ao seguinte conjunto de pontos. Aqui vamos imaginar o ponto x0, y0, raio delta. Aqui, essa curva tracejada representa o conjunto de pontos satisfazendo essa equação aqui. Ou seja, xy
tal que x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a delta 2, corresponde à equação de um círculo centrado na origem raio delta. Então, o conjunto de todos os pontos que correspondem a essa linha tracejada. Esses pontos, sendo igual a delta, eles não satisfazem essa inequação. Logo, eles estão fora desse conjunto, que é o disco centrado em x0, y0 e raio delta. Ou seja, o disco corresponde a todos os pontos que estão no interior do círculo que tem essa equação. O círculo em si não pertence à região. Podemos definir também o chamado disco fechado. Em R2. Aqui, esse disco fechado, a gente denota da seguinte forma. O disco fechado, centrado em x0, y0 e raio delta, a gente põe essa barra aqui. Ou seja, esse símbolo, sem a barra, denota o disco aberto, centrado em x0, y0 e raio delta. O disco fechado, a gente põe a barra, ou seja, disco fechado, centrado em x0, y0 e raio delta. Isso aqui é definido como sendo o conjunto de pontos do plano. Só que agora, a distância dos pontos x0, y0 e xy, ela é menor ou igual a delta. Aqui, essa condição, a gente pode escrever também na forma raiz de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado menor ou igual que delta, que é equivalente a gente também considerar x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado menor ou igual que delta 2. Ou seja, essas duas condições aqui, essas inequações, definem analiticamente o disco fechado em R2. Geometricamente, o disco fechado, ele incluiria essa região aqui, porque essa região corresponde a essa, analiticamente, a essa equação, ou seja, os pontos que estão na linha tracejada satisfazem a condição da igualdade. Já os pontos que estão no interior da linha tracejada correspondem aos pontos que satisfazem essa inequação. Ou seja, x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado menor ou igual que delta 2 incluiria os pontos no interior e da fronteira. Ou seja, usando essa figura aqui, nós preencheríamos a região. Então, isso daria aqui representado o disco fechado, centrado em x0 e y0 de raio delta. O disco aberto que é só um esboço, obviamente, corresponderia a essa região aqui. Então, isso daria o disco centrado em x0 e y0, raio delta, ou seja, o disco aberto.
Disco fechado inclui a borda, a fronteira. O disco fechado aqui, incluindo a fronteira e os pontos no interior da curva. O disco aberto só inclui os pontos no interior da curva. Vamos ver agora o conjunto de pontos no espaço que a gente chama de bola aberta. Aqui lembrando que bola aberta é um conceito em R3, ou seja, é um conjunto de pontos em R3. Aqui a gente define a bola aberta de centro x0, y0, z0 e raio delta. Usaremos esse símbolo aqui para representar. É o conjunto de pontos x, y, z de R3, ou seja, do espaço, tal que a distância de x0, y0, z0 a x, y, z é menor do que delta. Aqui essa condição, mais uma vez, a gente pode analiticamente escrevê-la dessa maneira aqui. Ou, de forma equivalente, desta forma aqui. Geometricamente, isso aqui, fazendo um esboço, a bola aberta centrada em x0, y0, z0 e raio delta seria o conjunto de todos os pontos no interior de uma esfera de raio delta centrada no ponto x0, y0, z0. Aqui, os pontos na superfície seriam os pontos que satisfariam uma equação do tipo x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado mais z menos z0 ao quadrado igual a delta ao quadrado, que seria a equação da esfera centrada em x0, y0, z0 e raio delta. Como a condição aqui é de ser menor, isso corresponde aos pontos no interior da esfera, mas não os pontos da esfera, porque esses pontos satisfariam apenas a condição da igualdade. E temos também o conceito de bola fechada. Aqui a bola fechada em R3, centrada em x0, y0 e z0 e raio delta, denotada por esse símbolo aqui, é o conjunto de pontos do espaço, ou seja, x, y, z em R3, tal que a distância entre os pontos x0, y0, z0 e x, y, z, neste caso, satisfaz a condição de ser menor ou igual a delta. Isso aqui também pode ser expresso da seguinte forma. Ou na forma equivalente
geometricamente, essa bola fechada de raio delta centrada em x0 e y0, agora corresponde aos pontos no interior da esfera centrada em x0, y0, z0 e raio delta, junto com os pontos no interior dessa esfera. Ou seja, isso aqui representa, junto com a superfície, a bola fechada de raio delta centrada no ponto x0, y0, z0.